Olá, boa noite. Que bom você que está chegando, tendo acesso aí ao nosso canal. Eu quero te convidar, em primeiro lugar, para você se inscrever aqui no canal e nós ficarmos conectados junto à palavra de Deus, tá bom, queridos? Esse é o nosso principal foco aqui, é falar de tudo o que o Senhor colocou à nossa disposição para vivermos uma vida plena, uma vida de abundante, de plenitude. E este estudo especificamente está sendo assim um projeto muito bacana que a gente está desenvolvendo junto às meninas, um grupo de discipulado que eu participo, e a gente começou a estudar o livro de Romanos e vimos quão maravilhoso, profundo ele é e quisemos colocar à disposição de você, fazendo aqui então estas lives, estas transmissões pelo YouTube para ficar registrado e muito mais pessoas terem acesso. Sei que nós de maneira nenhuma vamos esgotar, porque a fonte aqui é divina e o nosso Deus é ilimitado, é infinito. Então não temos pretensão nenhuma de esgotar aqui o estudo do livro de Romanos, mas queremos deixar, quem sabe, um gostinho em você para que você vá aprofunde os estudos, busque essa clareza do Espírito Santo de Deus em cada um dos tópicos, né? Não tenha medo dos questionamentos que a Bíblia vai fazer que a tua mente, o teu coração provoque, entende? Não tenha medo, faça esses questionamentos ao Senhor, que Ele tem todo o interesse de te levar à clareza da sua vontade, de te levar a compreender o que Ele quis que ficasse claro ao coração do homem. Eu sempre falo e faço questão de repetir, o nosso professor é o Espírito Santo. O Senhor Jesus deu toda a indicação, abriu o caminho para ele, nos explicou esse papel tremendo que ele faria na vida do crente. Então, estamos aqui com o nosso professor e ele que vai nos orientar. Tá bom? Nós estamos, gente, ainda no capítulo 1 de Romanos. Esse é o nosso quarto encontro aqui, tá? No estudo do livro de Romanos. E nós estamos no capítulo 1 ainda. Hoje vamos avançar a partir do verso 18. Então, abre a tua Bíblia e pega o teu caderninho em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Aqui, neste trecho, queridos, desta carta que o apóstolo Paulo escreveu, nós vamos ver um desenho, um retrato, digamos assim, do coração do homem afastado de Deus, tá? Esse é o retrato. Aqui Paulo, realmente com a unção do Espírito Santo de Deus e a revelação de Deus, ele explicita, ele coloca, traz à luz o que vai no coração do homem que está afastado de Deus. Eu digo isso que é uma revelação de Deus, porque na verdade só o nosso Deus conhece o coração do homem. Então só Deus poderia revelar isso ao apóstolo Paulo, e ele aqui esclarece, e é tão importante porque a verdade traz a libertação. Né? O Senhor colocou e deixou bem claro, vocês vão conhecer a verdade e ela vos libertará. Então, mesmo aqui neste panorama, neste quadro que a gente olha e chega a ser tão feio de ver, muitas pessoas, ao se depararem com esta verdade, alcançam a liberdade que Deus tem planejado para o homem. Então aqui nós vamos ver esse retrato, certo? E começa no verso 18 dizendo: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, tá? Ou é exatamente, eu tô com duas versões aqui,
mas nesse versículo ficou praticamente igual. Então aqui, impiedade do céu. Primeiro a gente vê a origem. Da onde vem a ira de Deus? Do céu. Vem exatamente de onde o nosso Deus se encontra. A ira de Deus vem do céu, não é algo nosso, é algo divino, né? Então, do céu se manifesta a ira de Deus, e este manifestar e a linguagem original nos revela que é um manifestar que tem se visto no decorrer de toda a história humana. Desde que o homem resolveu, assentou no coração, viver, experimentar uma vida contrária ao que o Senhor tinha planejado e proposto a ele, desde esse momento, aqui caiu o meu fone, a ira de Deus se manifesta contra, olha ali, se manifesta sobre toda impiedade e injustiça ou perversão do homem. Tem outras traduções que colocam, ao invés de injustiça, a perversão. Então, olha que coisa tremenda. Primeiro, o homem de todos os tempos, desde que toma consciência, né, passa aquela fase em que nascemos na inocência, protegidos pela inocência, e nesta fase eu volto a frisar, ela existe e ela é muito linda e tremenda, tanto que o Senhor Jesus expressou dizendo, é nesses pequeninos, é deles, é isso aqui que eu me refiro, que é feito o reino dos céus. Que lindo, né? Mas desde o momento em que saímos dessa fase, tomamos consciência de um Deus, tomamos consciência da proposta dele de relacionamento para o homem e deliberadamente escolhemos andar à parte deste Deus, desde esse tempo a ira do céu, exatamente vinda dos céus, é revelada ao homem, né? Então, olha só que coisa mais linda. E qual a causa desta ira? Está explicado no mesmo versículo. A causa é a impiedade, ou seja, viver impiamente é eu viver a despeito de Deus, a despeito da sua vontade, a despeito do que ele planejou para o homem, né? Então, é tudo aquilo que eu cometo, é toda aquela a minha atitude, é toda aquela minha escolha que vai exatamente contra Deus. Isto é o viver impiamente, é como se Deus não existisse. Não me importa a opinião dele para mim, não me importa a maneira como ele enxerga as coisas para mim. Então, isso é eu viver, e a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade, contra toda esta escolha de viver sem considerá-lo, certo? Mas também contra toda a perversão. A perversão já leva aquela atitude do homem contra os seus semelhantes. Então o Senhor, ele tanto não se agrada de ser menosprezado, nem é menosprezado, mas totalmente desconsiderado, né? Ser levado pelo homem como se não existisse, mas também a ira dele está sobre aqueles que pervertem a sua criação, se relaciona como o próprio homem com o seu semelhante de uma forma a corrompê-lo, certo? Então, aqui está esse primeiro panorama explicando a origem da ira de Deus, que está manifesta desde que o homem pecou, certo? Isso é visível, é palpável, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Olha ali, ó.
impiedade e injustiça ou perversão dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Deixa eu ver a minha outra versão aqui. Que suprimem a verdade pela injustiça, que detêm. Aqui, meus amados e amadas, este deter, na origem da palavra, é aquele deter de tu pegar, detém, e sufocar, afogar. Olha que tremendo, gente. Olha que tremendo, porque aqui tá manifestando o quê? Que a ira de Deus, ela vem sobre, ela julga a maneira como você se relaciona com a verdade. Então, há uma verdade expressa para todo homem, e sempre houve esta verdade expressa, certo? E o Senhor julga e se ira dependendo da maneira como você se relaciona com essa verdade. Se você acata esta verdade, se você conforma a sua vida a essa verdade, é uma resposta de Deus. Agora, se você pega essa verdade e a detém, e a sufoca, e a afoga, para viver deliberadamente segundo o que achar melhor, segundo o que vier na mente, no coração, cumprindo todos os desejos do seu próprio coração, aí a ira de Deus se manifesta sobre esta escolha em viver a par da verdade. Que tremendo, né, minha gente? Que coisa mais linda. Porque é o seguinte, olha aqui, daí Paulo continua. Verso 19, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Olha só, Deus manifestou desde os céus, ou seja, a realidade de Deus, da sua existência, ela é manifesta e o Senhor desde sempre escolheu dessa forma, deixar tudo muito, muito claro. É através da natureza, sim. É impossível o homem não questionar-se ou não se render à realidade da existência de um Criador quando olha para as leis, as próprias leis que regem a natureza, as leis que regem o nosso planeta, o sistema, sabe? Toda essa questão, mais simples que seja, tu não precisa ser um cientista para te assombrar diante da divindade manifesta na criação. A gente não precisa. E uma criança, a maneira como o ser humano se reproduz, a maneira como os próprios animais se reproduzem e cuidam e se relacionam, né, com os seus filhotes, uma simples planta, o nascer de um dia que nunca é igual ao outro, as estações, os frutos que cada estação produz. Se você vai ver, por exemplo, as características dos frutos produzidos no inverno, o quanto que eles suprimem e vem suprimir, não, vem suprir, na verdade, desculpa, vem suprir as nossas necessidades das suas vitaminas para enfrentarmos melhor aquela estação. Então é muita riqueza de detalhes que exageradamente comprovam, testemunham, declaram a existência e a inteligência do Criador, a sua soberania. Mais tarde, claro, ele foi se manifestando de formas cada vez mais claras e específicas. Por exemplo, dentro da própria consciência do homem. Religioso ou não, há dentro do homem um regramento moral, né?
aqui não vamos falar de deturpações psicológicas, né? De enfermidades psiquiátricas que alteram esta capacidade de julgamento do certo e errado. Mas vamos falar aqui da regra, certo? Que é sim, nós termos essa noção daquilo que convém, do que não convém. Mesmo que nós decidamos prosseguir no que não convém. Mas nós temos consciência de que estamos caminhando contra as nossas próprias, aquilo que está impregnado na consciência mais interior do homem, certo? Então, Deus se manifestou assim. Deus se manifestou através da sua palavra. Desde que começou a coordená-la lá com Moisés, né, e registrá-la através depois dos profetas, e a própria Bíblia diz, né, agora nos nossos dias se manifestou pelo seu Filho. A grande e completa manifestação de Deus foi na pessoa de Jesus. Então, glória a Deus por isso. Nós vemos assim uma progressão nesta manifestação de Deus ao homem, de forma que torna a todos inexcusáveis. Porém, aqui Paulo, gente, ele nem chega em Cristo. Ele nem chega, ele não faz todo esse caminho que eu tô fazendo agora com vocês, apenas para ilustrar, mas ele vai assim, ó, ei, eu tô falando só do basiquinho, da maneira mais básica que Deus escolheu de se manifestar. Já é suficiente, olha só, para condenar o homem que decide viver distante de Deus. A maneira mais elementar de manifestação de Deus, que é através da sua criação, já é suficiente para que o homem quisesse avançar no seu relacionamento com Deus. Já dá base suficiente para alimentar a fé no coração do homem. E se mesmo assim ele decide viver distante, impiamente, né, viver a par deste Deus, a ira manifestada é a consequência mais lógica, mais próxima, certo? Então vamos lá, olha aqui, vai continuando aqui, ó. Verso 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, que o poder de Deus é visto na criação, como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, ou seja, o homem, né, fiquem inexcusáveis. Porquanto, e olha aqui, olha só que tremendo. Para Paulo, e cremos aqui que, como eu falei no início, é uma revelação de Deus ao apóstolo Paulo, certo? Esta revelação é um conhecimento de Deus. Então aqui, ó, tendo conhecido a Deus, ou seja, tu começa a tomar consciência, começa a analisar melhor conforme tu vais crescendo, a natureza, e isso vai gerando em ti, né, aquela curiosidade, quem está por trás disso. Tu terias condições de conhecer a Deus, de se relacionar, né? Porque aqui, ó, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Eu reconheço a tua mão na criação, na água que eu posso consumir para me saciar a sede. Eu reconheço a tua mão na criação, no alimento que eu posso consumir para me sustentar, no outro ser humano que eu posso me relacionar e me sentir amado, também posso destinar amor, também posso ensinar algo àquele que eu vou gerar. Nem lhe reconheceram, entende? Não lhe deram graças. Olha que tremendo isso, gente. Antes, olha aqui, em seus discursos
se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, apesar de tudo isso, conscientemente eu te rejeito, Deus. E aí, a partir dessa rejeição, o coração se obscurece. Deixa eu tomar uma água. O coração se obscurece. Meu Deus. Isso é triste, né? Isso é muito triste, porque Deus está dizendo aqui, ó, tudo que eu revelei é suficiente para você ter conhecimento de mim e aí sim querer dar esse passo para nos relacionarmos, que é sempre foi o meu interesse com você, homem, que é a obra-prima da minha criação. Glória a Deus, por isso, a todos quantos receberam essa revelação, receberam o Filho de Deus, minha gente, eles saem desta condição de uma criação, mesmo que obra-prima, e vão para a condição de filho de Deus. É tão diferente ser filho de Deus, porque você vai ao encontro deste Deus que se revelou. Você entende suficiente que a criação de Deus, que a maneira como ele se revelou, você quer, você avança nesta tua curiosidade, nesta tua fome de Deus, e isso te torna filho de Deus. Ai, é lindo demais, glória a Deus. E aí começa, olha só, gente, verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque o homem, este homem que vive impiamente, né, a par de Deus, ele começa a se colocar os seus próprios entendimentos, as suas próprias explicações que ele vai ter, então, já que ele não reconhece Deus nem na criação, ele vai criar uma explicação toda a respeito dessa criação. Ele vai construir uma maneira de satisfazer essa fome, essa necessidade que o seu espírito tem do eterno, do divino. Só que ao invés de se relacionar sim com o próprio Deus que o criou, ele cria uma religião que satisfaça a tendência do seu coração pecaminoso. Que tremendo isso, que coisa tremenda. E olha que Paulo aqui, gente, ele nem tá entrando na questão maligna, sabe? Na questão do agir de Satanás dentro desse emaranhado. Ele tá indo aqui puramente no coração do homem que decide viver sem Deus. Olha o que já é capaz de promover, né? Então, este homem, ele vai criar teorias. Então, assim, ele começa a se colocar no pedestal de sabedoria. E é aí que ele se torna louco. Verso 22 disse isso. Olha o 23. Consequência disso, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. Olha que tremendo, gente. Então, em primeiro lugar aqui, eu até anotei aqui algo que tocou no meu coração. Primeiro, o homem altera a imagem de Deus, do próprio Deus. Olha aqui, Paulo diz, além de transformar, tá, essa imagem de Deus em semelhança de homem corruptível, ele quer ver Deus, né? Mas como? Esta semelhança de aves, de quadrúpedes e de répteis. Que loucura é essa? Por isso, Deus também os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. E aqui que eu faço a conexão entre você mancha a imagem de Deus,
do Deus incorruptível, transforma ela, desfigura ela, depois tu tá apto a desfigurar a tua própria imagem, o teu próprio valor, o teu próprio corpo e do teu semelhante. Depois que tu consegue fazer isso com Deus, o outro já não tem mais valor. Tu pode chamar de amor a maneira como tu te relaciona, mas não é. É uma deturpação daquilo que tu já fez com Deus. Tu pegou essa imagem de Deus, deturpou, agora tudo é muito mais prático. O caminho tá alinhado para tu deturpar o outro, para tu deturpar a tua própria imagem. Entendem? E aqui, a partir desse momento, o que é esse Deus os entregou? É o momento em que Deus desacelera o pé. Por quê? Meu querido, minha querida, Deus está sempre, ainda não deixou, nós estamos ainda vivendo nesta era em que Ele está sempre se manifestando, procurando brechas para adentrar no teu mundo e que tu percebas o quanto que Ele quer se relacionar contigo, o quanto que Ele quer que tu o percebas, que tu o procures, que tu permitas que Ele tenha, assim, uma ingerência, que Ele tenha uma participação no teu passo a passo, no teu dia a dia, nas tuas escolhas, o quanto Ele procura penetrar a tua rotina para dizer que te ama, para dizer que o teu valor. Só que quando tu insistes, e aqui Paulo, lembrando, está falando destes homens que vivem impiamente, escolhem esse caminho, ele desacelera. Ele põe o pé no freio e permite que tu siga essa carreira, sabe, acelerada do pecado. É assim, é simples assim que a palavra está dizendo. Que tremendo, né? Vai colocando aí nos comentários, viu? O que tu tá entendendo? O que tá, assim, fechando com o que tu já tens observado da atual geração, com o que tu tens vivenciado, talvez pertinho de ti? Coloca aí nos comentários, tá bom? Vamos lá, continuando. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Gente, é muito fácil de observar isso, né? Na nossa geração, tá muito fácil. Você encontra a mensagem que quiser para apoiar aquilo que você quiser. Por quê? Porque existe essa verdade? Não, porque mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Sabe, o que importa é o que este homem deseja, os mais profundos desejos do coração do homem têm que ser satisfeitos. Sim, homem, tu é o nosso Deus. Mudaram, começaram a venerar mais esta criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém, diz a palavra. Verso 26, por isso Deus, olha aqui, Deus pisando no freio, os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres, olha que interessante essa observação aqui, né, de Paulo colocando assim, gente, a mulher dentro da criação de Deus, ela tem essa tendência a preservar mais, né, a ter essa consciência um pouco mais, talvez sensível às leis morais, não sei, mas ele colocou aqui até. Ou seja, se já chegou ali, sabe, tá difícil a coisa. Até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. 27, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Claro como a luz do dia.
Ou seja, toda esta inflamação de pecado e de corrupção da maneira como eu me vejo, da maneira como eu vejo o outro, da maneira como eu quero me relacionar com o outro, é consequência desta transformação da verdade de Deus em mentira. Simples assim. Que coisa tremenda, como a palavra é clara, né? Agora aqui, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ou seja, o que Deus pensa disso? Será que tá certo isso? Como eles não se importaram em pensar, em meditar sobre isso, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. 29, estando cheios de toda iniquidade. Gente, daí aqui vem essa lista, que é o que eu chamo, né? Que eu falei no início, que é esse retrato do coração do homem que está afastado de Deus. É isso aqui. Se eu ou você, se o seu pastor se afastar de Deus a esse ponto, é isso que tu vai enxergar. Sabe, não vai mais ter aquela frutificação que hoje o Espírito frutifica na tua vida, na minha vida, que você consegue ver amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio. Você vai passar a ver essa lista aqui, porque é exatamente isso que está no coração do homem que vive como se Deus não existisse. Iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Olha aqui, e não é isso que a gente vê. Meu Deus, é o golpe atrás de golpe. As pessoas param para estudar como fazer o mal para os outros, desobedientes aos pais e às mães. Não terminou, gente. Nécios, infiéis nos contratos. Meu pai nunca se precisou tanto da assinatura, da palavra escrita. Sem afeição natural. Consegue imaginar aí as notícias? Consegue encaixar as notícias de bebês abandonados, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, certo? Que são dignos de morte os que tais assim praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É exatamente esse o retrato do coração do homem que vive longe de Deus. É duro, é desconfortável, mas é necessário. É extremamente necessário nós nos depararmos com a verdade do Evangelho, porque ela é que liberta. Depois, Paulo ainda vai seguir no próximo vídeo, no próximo encontro aqui de terça, nós vamos nos adentrar um pouquinho mais, não só neste homem que vive longe de Deus, mas também naqueles que pensando estar no caminho, que será? O que será que acontece com esses que, pensando estar no caminho, se colocam no papel de juiz? Ixi, tem coisa muito, muito tremenda pra gente analisar aí. Mas a conclusão, gente, que Paulo chega tá um pouquinho mais adiante, né? Todos pecaram. Todos pecaram, por isso eu volto a dizer, o que faz a diferença na minha vida, na tua vida, é a presença de Deus, é o agir do seu Espírito Santo nos nossos corações. Se tirar ele, fica esse retrato de Romanos
capítulo 1, esses versos 18 ao 32. Vamos seguir em frente, eu conto com a tua companhia para na próxima terça avançarmos e finalmente entrarmos aí no capítulo 2 de Romanos. Desejo que Deus abençoe o teu resto de noite, a tua semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe, compartilha aí, te inscreve no canal, certo? E fique pertinho do Senhor, fique pertinho dele. Atenda ao chamado que ele faz através dos mínimos detalhes no teu dia a dia. Não viva a parte deste Deus tão maravilhoso. E deixa eu te dizer, esta ira que ele tem manifestado durante toda a história da humanidade é uma ira justa. A ira de Deus é uma ira que está baseada na sua própria justiça. Deus não seria justo se tratasse esse coração desse homem que tu acabou de ver da mesma forma que vai tratar o homem que o busca, que clama pelo seu nome, que clama pela sua direção na sua vida. Não, ele não seria um Deus justo. Então, por isso, é necessário que a ira de Deus se manifeste. Deus te abençoe, em nome de Jesus.